bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós vamos, nessa noite, poder refletir um pouquinho sobre o que Deus tem separado para nós. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do primeiro versículo. Fazer a leitura, os irmãos podem, sentados mesmo, acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé, e era um grande exército. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos faça compreender a Tua vontade. Eu peço que o Senhor venha sobre nós com o Teu Santo Espírito, e eu peço que o Senhor nos renove, Deus, nos dê vida, nos dê uma vida dinâmica, uma vida que agrade ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vocês devem ter escutado muito já sobre esse texto. Acredito eu que é um texto que não é, apesar de estar no profeta Ezequiel, que não é muito lido, é um texto que muitos de nós já ouviram muitas coisas sobre ele, e acredito que você já tenha se identificado muitas das vezes em algumas situações parecidas, ou talvez você já tenha identificado algumas pessoas que vocês possam falar: não, aquela ilustração dos ossos secos se resume para essas pessoas. A bem da verdade, a gente quando lê esse texto, a gente imagina um local de morte, um local onde o profeta foi levado de desesperança, um local de sequidão, como a própria palavra do Senhor diz, um local onde você não encontra alegria, um local onde você está observando, ao ler esse texto, que o próprio profeta teria essa visão, um local de total desolação, que na verdade é isso mesmo que o texto fala. Deus, através do profeta Ezequiel, ao escrever esse livro, ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele, e o Espírito do Senhor o levou a um local que chamava-se um vale, e esse vale era um vale de ossos. E aí a palavra vai mostrar que esses ossos eram secos, eles eram muitos, e depois vai dizer que eles eram sequíssimos. Uma expressão para dar a ênfase de um lugar terrível, de um lugar de tristeza, de morte realmente. E é nesse lugar que Deus manda o profeta ir em visão, e o profeta ali teria que entender a mensagem do Senhor nessa situação. É bom que você entenda que o Senhor manda, o Senhor leva o profeta a essa situação para que ele pudesse encontrar uma situação diferente da que ele estava acostumado a viver. E o profeta Ezequiel, assim como Jeremias, assim como Isaías, foram profetas que profetizaram na época de muita dificuldade. Não é diferente dos nossos dias de hoje, queridos. Hoje nós temos um mundo, né, que você olha para ele, você acompanha as notícias, você está sempre observando como se fosse um vale realmente de muita coisa ruim, de ossos secos,
pessoas realmente sem esperança, um mundo onde você não encontra muita alegria em algumas coisas. A bem da verdade que o texto lá de 593 a.C., provavelmente, nos faz pensar que hoje não é muito diferente. Hoje nós encontramos situações no mundo que você pode dizer, nossa, é como se nós estivéssemos passando por um vale de ossos secos, porque só se fala de morte, só se fala de tristeza, só se fala de lamentação, de falta de esperança. Então, nessa situação, a palavra do Senhor também se aplicaria para nós hoje, e não apenas para a época do profeta Ezequiel. Deus tinha uma ordem para dar a Ezequiel, e essa ordem deveria ser dada para que naquele momento ele aprendesse o que ele poderia tirar do ensinamento de Deus para ele naquele instante. Mas eu acho interessante que antes de Deus dar ordem para Ezequiel, ele pergunta a Ezequiel: seria possível esses ossos tornar a viver? Uma pergunta que poderia ser simples, se não tivesse partida de Deus. Deus que sabe todas as coisas, Deus que tinha tudo sob controle, pergunta para o profeta: seria possível haver vida ainda nesses ossos? Você acredita que esses ossos poderão tornar a viver? E aí o profeta não tem dúvida na resposta. Ao invés de responder, não, é impossível, jamais, aqui não tem condições de acontecer nada de bom mais, ele responde aquela resposta que talvez nós também responderíamos, né? Só Deus sabe, só tu sabes. Talvez o Senhor pode dizer, nós não saberíamos dizer. Queridos, muitas das vezes nós vamos encontrar situações e que, se nós não tivermos a mão de Deus sobre nós, se nós não tivermos o Espírito de Deus sobre nós, com certeza nós não teríamos coragem de responder: é possível que haja vida nessa situação, é possível que haja uma mudança nessa situação, se a mão de Deus não estiver conosco. Então, muitas das vezes nós não acreditamos que Deus possa fazer proezas em nossos tempos, nós não acreditamos que Deus possa fazer mudanças no nosso tempo, quando nós não temos com isso a mão de Deus sobre nós, o Espírito de Deus sobre nós. Pode ser que nós nem respondêssemos como Ezequiel: tu sabes. Talvez nós diríamos: não, ali eu não creio, ali já fizeram muito trabalho e não resolveu. Mas o profeta responde para Deus: só tu sabes. E eu queria que nós aprendêssemos hoje algumas lições sobre isso. Muitas das vezes, talvez você vai se aplicar aqui. Eu quero que você tente se identificar nessa noite, ou talvez como um profeta, ou talvez como um osso seco, ou talvez, quem sabe, quando Deus deu aquele osso seco um corpo, talvez você se identifique como aquele osso formado um corpo, mas segundo o versículo 8, sem vida, sem espírito. Então é bom que você hoje tente se identificar nessa noite. Com quem que você vai se assemelhar nessa noite? Com o profeta Ezequiel? Com os ossos que estavam sequíssimos? Ou com aquele corpo, porém sem vida, e que ainda precisava de alguma coisa acontecer na vida dele? Veja primeiramente a ordem do Senhor. Depois que ele falou: olha, Senhor, tu sabes. Versículo 4, a Bíblia diz: então profetiza a esses ossos, diga-lhes a esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. Aí no versículo 5 a Bíblia diz: é assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entre vós o fôlego, ou o espírito da vida, e vocês vão viver. E porei nervos sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, porei em vós o espírito da vida, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo com a ordem do Senhor é que o método de Deus não mudou. Se existe uma situação de calamidade, se existe uma situação de morte, de ossos secos, de falta de vida, de alegria, de esperança, a ordem de Deus continua a mesma. Nós é que tentamos dar um jeito da nossa maneira. Mas quando Deus mostra para o profeta que havia uma situação onde não havia mais nada de bom, onde havia uma situação de morte, eu diria, onde não havia muita esperança, a ordem do profeta foi: profetiza a palavra, a ordem de Deus ao profeta: profetiza a palavra do Senhor. O método de Deus não mudou. A forma de Deus restaurar a vida das pessoas não mudou. A maneira como Deus trabalha os corações das pessoas também não mudou. Só através da palavra do Senhor profetizada é que pode voltar a haver reconstrução de vida. Só através da obediência
a profetizar essa palavra de Deus é que nós podemos encontrar as soluções que nós procuramos. O problema é que muitas das vezes nós temos encontrado dias, estamos vivendo dias que a gente tem tentado surgir coisas boas, temos tentado buscar métodos próprios para fazer uma situação mudar. Mas Deus não mudou, Deus continua trazendo a vida através da sua palavra, Deus continua dando a ordem que nós devemos profetizar. E quando Ele fala profetiza, Ele está dizendo que Ele vai fazer a obra. Quando você profetiza, quando você obedece, quando você anuncia a palavra de vitória, quando você declara a palavra de bênção na vida de uma pessoa, quando você mostra para ela que tem solução para o que ela está passando, é Deus quem vai fazer com que essa palavra encontre a resposta no coração dessas pessoas. Podemos entender então que a palavra anunciada aos ossos secos, ou seja, poderemos dizer com isso que as pessoas mortas espiritualmente só poderão ter a vida através da palavra. Meus irmãos, mais do que nunca, precisamos de pessoas que profetizem. Estamos vivendo dias que os ossos secos não estão só lá fora. Geralmente, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós pensamos é que esses ossos secos representam pessoas viciadas, pessoas no alcoolismo, nas drogas, pessoas, de repente, com a vida destruída nos adultérios. Imaginamos que as pessoas destruídas, que as pessoas que não têm mais nenhum prazer de viver, representam esses ossos secos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra de Deus diz que esses ossos secos que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, não se trata das pessoas do mundo, não se trata das pessoas aprisionadas pelo pecado, mas eu quero dizer para você que a palavra que Deus deu a Ezequiel profetiza a esses ossos secos. Ele está falando do teu povo. Deus estava falando do povo de Israel. Deus estava falando para um povo, que profetizasse para um povo que conhecia a sua palavra e que estava vivendo um momento difícil. A primeira coisa que a gente aprende com isso é que a gente geralmente transfere a responsabilidade da pregação. Geralmente a gente imagina que a pregação é para quem está lá fora perdido. E às vezes a gente acha que a nossa vida representa uma vida interessante, uma vida que está agradando a Deus, uma vida que parece que não precisa acontecer nada de mudança. Parece que nós estamos vivendo um comodismo espiritual tão grande que a palavra de Deus, direcionada para o povo de Deus, não tem se aplicado mais a nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que muitas das vezes, os ossos secos que você pensa que está lá fora, está aqui dentro. Infelizmente, as igrejas estão vivendo momentos, e eu digo que nós também estamos vivendo momentos, onde estamos secos por dentro, estamos vazios, estamos sem vida, estamos carecendo de algo diferente, estamos precisando de um renovo. E eu queria que você pensasse comigo agora, por que aqueles ossos estavam secos? Por que então que essa palavra era para o povo de Deus? Ezequiel, filho do homem, profetiza esses ossos. Por que esses ossos estavam secos? Queridos, porque eles sofreram muito. O povo de Israel estava num cativeiro nesse momento. Esse povo havia atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto. Havia atravessado o Rio Jordão logo em seguida da morte de Moisés. Esse povo havia vencido batalhas, havia destruído gigantes, havia tomado a terra prometida. Esse povo estava vivendo dias bons, dias de vitória, dias de glória. Mas nesse momento, nesse exato momento que a profecia chegou para Ezequiel, esse povo já tinha perdido a sua terra. Esse povo já tinha sido levado escravo para uma cidade da Babilônia, uns para a Síria, outros para a Babilônia. Esse povo tinha visto as suas casas serem destruídas. Esse povo tinha visto as suas famílias serem levadas escravos. Esse povo tinha visto as suas mulheres serem estrupadas pelos homens que guerrilhavam contra eles naquela época. Esse povo tinha enfrentado um grande tormento na sua vida. E por isso hoje eles eram ossos secos. Os sofrimentos da vida, as tristezas que bateram sobre eles, a desolação da sua terra, da sua casa, fizeram com que eles estivessem num vale de ossos secos. O coração deles estava machucado. Eles não tinham esperança. Eles não acreditavam que Deus poderia olhar para eles de novo. Eles se viam agora um povo destruído, escravizados. E aí o profeta vai e observa essa cena, e Deus diz lá na frente:
Esses ossos são o povo de Israel. Esse povo diz: nós não mais teremos Deus do nosso lado. Esse povo diz: Deus não vai mais nos trazer de volta à nossa terra. Aí que entra a profecia de Ezequiel. Profetiza esses ossos que Deus vai trazer a eles de novo para a sua terra. Eu não sei se você se sente de vez em quando meio seco por dentro. Eu não sei se você tem tomado muitas pancadas na vida, que de repente acaba que isso vai te deixando frio. A bem da verdade que hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão insensíveis. As igrejas estão frias, irmãos. As igrejas não têm tido motivações, as igrejas estão fazendo o mínimo para o Senhor. Talvez nós pudéssemos hoje nos assemelhar com esse povo de Israel. Um povo que havia perdido muita coisa, um povo que tinha uma vida boa, um povo que tinha conquistado muita coisa, mas infelizmente as pancadas que tomaram e perderam muitas coisas e por isso hoje estavam desolados. Muitos de nós hoje, dentro das nossas casas, estamos vivendo uma sequidão, relacionamentos rompidos. Muitos de nós estamos vivendo dentro das nossas casas sem alegria. Muitos de nós estamos vindo para a igreja sem desfrutar da alegria da salvação. Muitos de nós não estamos mais encontrando prazer nas coisas do Senhor. Antes, você e eu pode concordar com isso, antes já chegamos a dias e momentos em que nós tínhamos prazer de pegar a Bíblia para ler e passar minutos, horas lendo a Bíblia, com prazer, com alegria. Hoje nós podemos contar nos dedos quantas pessoas conseguem separar tempo para ler a palavra de Deus. É tempo de sequidão, é tempo de morte espiritual. Eu diria que é tempo de apostasia, porque as pessoas estão frias, irmãos. E quando eu digo as pessoas, eu estou me colocando no meio. Muitos de nós não encontramos mais a alegria de servir ao Senhor, e muitos de nós estamos sem a graça, sem a certeza de que estamos fazendo o melhor para o Senhor, porque estamos secos. E aí vem a palavra do Senhor e vem a pergunta do Senhor ao profeta: pode porventura esses ossos voltar a viver? Pode porventura acontecer uma coisa diferente no meio desses ossos, que sacuda, que mexa, que faça com que a gente tome talvez novas atitudes, novos caminhos a seguir? O profeta diz: só tu sabes, Senhor. E eu digo nessa noite: pode, irmãos. Pode, porque nós lemos aqui, nós vamos concluir agora, que o resultado da profecia de Ezequiel causou a mudança naquela situação. A Bíblia diz no versículo 7: profetizei, pois, como se me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, eis que fez um rebuliço, os ossos se achegaram, osso no seu osso. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima. Versículo 8, antes do final: estendeu-se a pele sobre eles por cima. No momento que o profeta profetizou, no momento que o profeta anunciou a palavra de Deus, no momento que se ouviu a voz da palavra de Deus, algo mudou na vida desses ossos. Essa ilustração mostra, irmãos, que a palavra de Deus continua viva. Isso mostra que a palavra de Deus nunca volta vazia. Lá em Isaías 55:11, a Bíblia diz: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará para toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus, ela continuará sendo profetizada e nunca voltará vazia, e sempre que ela for profetizada, algo novo vai acontecer na vida dessa pessoa, na vida desse osso. A Bíblia diz que ela é viva, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e de medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Queridos, a palavra de Deus pode sacudir a sua vida. No momento que você ouve a palavra de Deus, no momento que você entende a voz de Deus através da palavra dele, algo pode acontecer com você também. Eu acho interessante quando o texto vai mostrando que houve um barulho, houve um ruído, achocalhou, os ossos começaram a tremer, um encostou no outro, o outro no outro, daqui a pouco peles, nervos, e havia um corpo naquele momento, no momento em que ele obedeceu e profetizou.
Eu sei que muitas das vezes você ouve que tem que profetizar para a sua família. Eu sei que muitas das vezes você ouve que tem que profetizar lá fora. Eu sei que muitas das vezes você conhece pessoas que você ouve que tem que profetizar, mas lá no íntimo do seu coração, muitas das vezes você não acredita que a palavra de Deus pode fazer alguma coisa na vida da pessoa. Muitos de nós duvidam de que a palavra de Deus pode mudar o ambiente. Eu diria que muitos de nós já não querem mais ouvir a palavra profetizada, quanto mais anunciar a palavra. E por isso os ossos não se juntam, e por isso não há vida, e por isso não há mudança. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus para que você mude, por exemplo, um comportamento na sua vida? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus para que você, por exemplo, tenha mais diligência com o seu tempo ou com a leitura da Bíblia? Quantas vezes você foi aconselhado por algum profeta, por alguma pregação, de que você tem que fazer algo diferente na sua vida? A palavra de Deus continua sendo o método que Deus vai usar para transformar as vidas das pessoas. Por isso eu entendo, a primeira coisa que eu entendo é que ao profetizar, quando a pessoa ouve a palavra, acontece uma mudança, acontece um despertamento, acontece talvez o início de um trabalho, porque no finalzinho do versículo 8, e é aqui que eu quero concluir, a Bíblia diz que os nervos se formaram, a pele se juntaram, mas eles não tinham espírito. Em outras versões, não havia fôlego de vida. Ao ouvir a palavra, ao ser anunciada a palavra, houve alguma coisa diferente com esses ossos. Houve um despertamento, um ajuntamento, eles se formaram de novo, o lugar de sequidão passa a ser agora um lugar de corpos, mas no versículo 8, no finalzinho, a Bíblia diz que não tinha vida nesses corpos, faltava o espírito. E talvez aqui, eu penso, com toda a sinceridade do meu coração, talvez aqui é que nos enquadremos. Talvez é nesse momento que eu me encontro e que talvez você se encontre. Porque muitos de nós ouvimos a palavra, entendemos a palavra, nos formamos como corpo na palavra, mas não temos espírito da palavra. É como se fôssemos mortos espiritualmente. É como se chegássemos a um ponto de só ter a base, que é o momento de ouvir. Mas aí, o momento em que a Bíblia fala, não tinha neles o Espírito, disse Deus ao profeta, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí ele profetizou, e ele deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande ao extremo. Queridos, eu tenho que perguntar isso para você, porque perguntaram isso lá em Atos. É uma pergunta que não traz confusão, não traz dúvida sobre a salvação. Mas eu preciso perguntar para você isso, porque fizeram essa pergunta lá em Atos. Depois do capítulo 2, quando o Espírito desceu, depois que eles entenderam a palavra, e Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados todos vocês. Lá na frente, Pedro, os apóstolos, vão encontrar um grupo de pessoas e ele pergunta assim para eles, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles falaram, não, mas nós nem sabemos que existe o Espírito. Essa foi a resposta que eles deram. E naquele momento eles foram batizados, eles impuseram as mãos sobre eles e ali desceu sobre eles o Espírito do Senhor. Receberam o Espírito Santo quando creram. Eu quero dizer para você com isso que quando você se converte ao Senhor Jesus de coração, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia diz em Efésios que você passa a ter o Espírito do Senhor. E ele passa a ser o penhor, o selo, a garantia. Só que esse Espírito do Senhor nos leva a ter vida com Deus. Esse Espírito de Deus nos leva a ter atitudes com Deus. Nós já não somos mais corpos ambulantes que conhecem a palavra e que senta no banco e que vai para lá, vai para cá, como se fossem múmias espirituais. Nós passamos a ter agora um Espírito que nos dá a vida e a vida com Deus. Nós agora recebemos o fôlego, o Espírito de Deus na nossa vida. Eu entendo com isso, queridos, que não adianta nada.
não adianta nada agir sem ter o Espírito. Não adianta nada se mover, ir para lá e para cá, sem ter o Espírito. Nos deparamos agora com um cenário diferente. Nós não somos apenas ossos secos, somos corpos mortos, sem vida. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, queridos, mas é tempo de nós olharmos para a nossa vida e é tempo de nós observarmos se nós realmente temos buscado esse Espírito. Eu tenho visto muita confusão doutrinária sobre esse assunto. Mas a verdade é que nós não podemos trabalhar, não podemos fazer nada, não podemos agir se não tiver o Espírito de Deus dirigindo a nossa vida. E eu quero finalizar dizendo para você nessa noite, sem o Espírito de Deus, nossas atitudes não mudam. Sem o Espírito de Deus não há quebrantamento e arrependimento de pecados. Sem o Espírito de Deus não há paixão pelas almas perdidas, não há. Sem o Espírito nós não vamos fazer a obra de Jesus. Sem o Espírito de Deus não há vontade de se mover para servir aonde fomos chamados. Sem o Espírito de Deus nós estamos mortos, inertes, apáticos, inexpressivos em um mundo caótico. Eu pergunto para você nessa noite, quem é você nessa história? Você é um osso seco, cansado de levar pancada? Ou você é um corpo que ouviu a palavra, mas não sai do seu lugar, não age, não tem vida, não tem expressão? Ou você é alguém que realmente clamou ao Espírito de Deus, Espírito do Senhor, venha sobre mim, me move, me impulsione, muda a minha atitude, muda as minhas ações, muda a minha vida. Queridos, nós precisamos demonstrar que nós temos essa mudança quando nós aceitamos Jesus. Ontem eu estava falando com uma pessoa, e uma pessoa falou para mim, não adianta falar que crê em Jesus. Falar que crê em Jesus é fácil. Precisa crer, mas precisa também ter uma mudança, precisa ter o Espírito. E eu digo para vocês nessa noite, muitos de nós não vivemos como se o Espírito de Deus regesse a nossa vida. E eu quero fazer um pedido a você nessa noite. Você tem buscado mais do Espírito Santo do Senhor na sua vida? Você tem clamado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu gostaria de convidar você a orar comigo nessa noite. Eu gostaria que você estivesse nessa noite buscando um renovo, mas no Espírito. De que você não precisasse que acontecesse um movimento para você ter ânimo de buscar a palavra de Deus. De que você não precisasse de ter somente eventos para você ter ânimo de fazer as coisas de Deus. Mas que você realmente buscasse entender que muitos de nós estamos vivendo como corpos inertes, parados, porque não temos buscado o mover do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos para nós orarmos nesse momento. Quero convidar você a fazer uma oração bem simples nessa noite. Eu não sei se você hoje precisa ouvir a profecia do Senhor sobre a sua vida, de que você é filho de Deus. Eu não sei se você confia que a palavra de Deus pode mudar hoje a sua vida, mas eu quero pedir que nessa noite você busque mais do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda que sem o Espírito Santo de Deus, você não vai fazer nada. Você não vai sair do lugar, você não vai cumprir a vontade de Deus. Ora nesse momento então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos nessa noite. Eu peço que o Senhor venha sondar cada um de nós, Deus, os nossos corações. Que o Senhor venha mover de nós tudo aquilo, Deus, que atrapalha a nossa vida, de termos uma comunhão íntima com o Senhor. Deus, eu venho pedir nessa noite mais do Teu Espírito sobre a nossa vida, mais do Senhor sobre cada casa, sobre cada pessoa dessa igreja. Eu peço que o Senhor venha renovar as nossas forças espirituais na Tua palavra, e que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo encontre um lugar em cada coração, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor nos profetiza nessa noite, de que ao buscarmos mais da Tua palavra, Deus, ao buscarmos mais do mover do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor, nós vamos ser diferentes. Eu sei que o Senhor vai mover as nossas vidas na Tua direção, e eu sei que o Senhor vai nos ajudar a fazer a Tua vontade. Nesse momento, Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha nos dar vida, Deus, e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém.